Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal InfoFiscal. Conforme o prometido, hoje iremos fazer a declaração passo a passo, faça você mesmo, Imposto de Renda 2018. Primeira coisa, pessoal, muito obrigado a você que está aí, que esperou a nossa publicação aí do vídeo sobre a declaração. Então nós vamos, primeira fase é baixar o programa do imposto de renda lá no site da receita.fazenda.gov.br e aí daremos início ao preenchimento da declaração. Vamos lá, pessoal. Pessoal, então, damos sequência ao vídeo. Agora nós já estamos no site da receita.fazenda.gov.br. Aqui, logo na página inicial, você já tem aqui o programa do imposto de renda. Nós vamos clicar. Aqui ele já vai trazer para a página onde está aqui o download. Então clicamos em download. Aí ele já pergunta qual que é a versão computador. Colocamos o Windows. Download do programa, somente clicamos aqui e ele já começa a fazer a baixa do programa. Muito fácil. A próxima fase agora nós já iremos trabalhar dentro do programa. Só vamos fazer o download e já seguimos adiante com a nossa sequência do programa. Bem, meus amigos, agora o programa já está baixado, já fizemos o download. Ele está fazendo uma pergunta aqui na hora que você vai fazer aqui a instalação. Será instalado imposto de renda? Então nós vamos dar OK. Aí ele pede para avançar. Aí deixamos no arquivo de programas mesmo, que é mais fácil depois fazer a busca, tá, pessoal? OK. Ele está copiando. Perfeito. Vamos criar aqui um atalho na área. Perfeito, pessoal. Então, a instalação foi feita com sucesso. Do jeito que a gente imaginava, tá, pessoal? Aqui, a declaração já está aqui na página inicial. Clicamos, ele dá uma ligeira um delayzinho na hora que a gente clica para ele aparecer na tela. Perfeito, ele é um programa novo, então ele está aqui exatamente aqui. O programa, ele traz aqui quais as novidades do programa. Painel inicial. Isso é bem legal, tá, pessoal? Eu já baixei esse programa em outra máquina. Painel inicial. Agora ele criou uns atalhozinhos dentro do programa, então se você quiser preencher os dados, você preenche e tal. A declaração de bens, isso aqui foi o que foi criado, esse é novo. Então, na hora da gente passar pela parte de bens, se você tem um apartamento, uma casa, um lote, nós temos que informar aqui os dados de IPTU, dados de cartório, tá, pessoal? Isso vai ter que mandar, tá? Na hora que a gente pedir para validar, ele vai trazer essas informações. O DARF agora ele traz aí a correção do DARF. Então, se a gente for fazer, se você tiver imposto a pagar e for fazer em 2, 3, 4 vezes, ele já vai corrigir as parcelas, tá? A alíquota efetiva de qual que é o valor do seu imposto é 20% do imposto. E na hora que você faz, para você fazer a apuração simplificado, ele já fala qual é a sua taxa efetiva. Eu fiz uma simulação, estava dando 20,05. Então, por isso que ele fala 20, mas ele traz a taxa efetiva. E a outro destaque que eu trago para vocês é a obrigatoriedade da informar o CPF para os seus dependentes acima de 8 anos, já dizendo para vocês que por ano que vem nasceu, já tem que nascer com CPF, gente. Então, essas são as dicas que são as novidades do programa. Então, vamos lá. Sem muitas delongas, vamos direto para o programa, ok? Então, eu vou trazer aqui todas as informações, vou passar aqui passo a passo para vocês. Bom, pessoal, agora vamos aqui ao que interessa. O que interessa agora é o preenchimento da declaração do imposto de renda. Então nós temos aqui, nessa situação nós temos aqui, criar nova declaração ou importar a declaração de 2017. Se você vai importar, é porque você tem o programa instalado de 2017 na sua máquina e você vai recuperar. Ou se você salvou em algum diretório, você também pode importar. Diretório que eu falo é o arquivo, se você salvou aí a sua declaração do ano passado. Mas nesse caso nós vamos fazer uma declaração nova, então nós vamos clicar, criar uma nova sem importar,
nós vamos formar um CPF. Aqui é o CPF que eu vou informar, é um CPF fictício, tá? Que é, é o CPF, desculpa, que é de testes. Então a gente coloca aqui. Mas pessoal, então, exatamente, se você, que aí aqui é teste de imposto de renda, eu coloco OK. Ele fala que preencher as fichas de declaração e ao final o acesso quadro comparativo. Então no final, pessoal, a gente pode comparar qual que é o melhor, se é a simplificada ou se é a completa. Então nós vamos fazer OK. Então nós vamos cair exatamente aqui no início aqui da tela. Ficou muito bacana essa tela da Receita. Ela criou uns ícones que fica mais fácil para que a gente se oriente aqui dentro quando a gente estiver fazendo o preenchimento. Eu posso seguir por aqui, mas eu também posso seguir por aqui. Então, pessoal, eu tenho que identificar o contribuinte. Então, se você estiver fazendo para você, é você. Se você estiver fazendo para um amigo, ou se você estiver fazendo aí para ganhar um dinheirinho, então você vai identificar o contribuinte. Então, chegamos nesse ponto. Primeira fase é o seguinte: declaração de ajuste anual. Clico nele. Tá? Nome aqui da pessoa, eu já coloquei lá fora, que é, na tela anterior, que é o teste do IR. Data de nascimento, título de eleitor. Um declarante, aqui ó, um dos declarantes é a pessoa que tem doença grave ou deficiência física ou mental. Pessoal, isso aqui é importante que se houver o caso de você estiver fazendo aqui que tem uma pessoa que tem deficiência, ou se você próprio tiver alguma deficiência, você marque, e aí para que você saia no primeiro grupo, tá? No primeiro lote. Aí aqui é o segundo passo, segundo preenchimento aqui, o cônjuge ou companheiro. Possui cônjuge ou companheiro? Se você disser que sim, ele vai abrir e vai pedir aqui o CPF. Se você marcar que não, aí ele não preenche, não pede nada disso. Aí passamos para a segunda fase. Você vai ter que identificar seu endereço. Você mora no Brasil? Legal. Não é mudança de endereço, não teve mudança de endereço. Aqui a rua, o logrador, o número, o complemento, a UF, na unidade da federação, o CEP. Se você não souber o CEP, você consulta. Aqui o telefone e o e-mail. Bom, faltou aqui agora você identificar qual é a ocupação principal sua. Então, pessoal, normalmente aqui tem algumas atividades, né, que as pessoas trabalham. Ser empregador de empresa do setor privado, exceto instituição financeira, empresa financeira. Normalmente o pessoal coloca aqui, ó, que é empresa do setor aqui, ó, empresa do setor privado. Colocou aqui, legal. Qual é a atividade? Pessoal, normalmente você não sabe qual é a atividade, porque olha, várias ocupações. Se você já tem aqui definido qual que é, você é profissional de ensino, profissional de ciência, outro, militar, ou o que seja, ou se não, você coloca aqui outras ocupações. Você clicou em outras ocupações, aí ele vai trazer 00, você clicou, perfeito, está preenchido aqui, você já se identificou. Tá, feito isso, pessoal, agora você vai para a parte de dependentes. Legal, chegamos no dependente. Quem é dependente? Pessoal, é seu filho, até 24 anos, que faz faculdade, que estiver estudando. Se você tiver um filho que não está nesse estado de fazer faculdade, e ele é até 21 anos, então, aí você chega ao teto de 21 anos. Se você coloca um dependente que ele estiver trabalhando, que ele trabalhou o ano passado, aí você não pode colocar seu dependente, porque ele, se for seu cônjuge, você tem que somar a sua renda com o seu cônjuge. Agora, se é seu dependente, você não coloque seu dependente como seu, se ele tiver fonte de renda pagadora, tá? Se ele estiver trabalhando, porque aí você vai ter que a Receita vai cruzar e você vai ter aí tirar o seu dependente, tá? O alimentado, pessoal, você tem que identificar o seu alimentado, mas antes aqui vamos entrar com o dependente e vou colocar aqui um novo, tá? Então, dependente, filho, tá? Aqui, ó, até 21 anos, conforme eu falei, ou então, ó, fazendo ensino superior até 24 anos.
Então você tem aqui quais são as opções, tá? Então nesse caso vamos colocar 21 anos. Ele vai pedir o CPF se ele tiver mais que 8 anos, o nome, e já vem aqui o valor da dedução. O valor da dedução 2.275,08. Perfeito, então aqui a parte de dependente já entendemos. Alimentados. Tá, pessoal, eu tenho que informar o alimentados. Aqui eu coloco os dados também. Preenchi, ok, perfeito. Aí eu parto para a parte de rendimento. O que é o rendimento tributado recebido de pessoa jurídica? Pessoal, é a empresa que você trabalha. Dica, se você trabalhou em 2 empresas o ano passado, você tem que somar os 2 informes de rendimento das 2 empresas, tá? Empresa A e empresa B. Aí vamos lá. Então, eu trabalhei numa empresa A. Então, eu vou lá, eu vou colocar aqui essa empresa, eu vou colocar um CNPJ para essa empresa, fictícia também, tá? Para a gente poder fazer o teste. 088 39 135 123 mil, né? O contrário, 00. Então vamos lá. Tá aqui, pagador A. Pessoal, aí quando vocês vão receberem exatamente o seguinte: vocês vão receberem uma folha chamado informe de rendimento da sua empresa, tá? É uma folha que a empresa ela é obrigada a fornecer. Então você vai pegar aquela folha e você vai pegar os valores lá destacados. Os valores que estão destacados lá, pessoal, ela segue rigorosamente o que está escrito aqui nessa parte aqui, tá? Então, lá você vai ter rendimentos. Vamos chutar um valor aqui, tá, pessoal? 16.700. Legal. A contribuição da Previdência Oficial aqui, tá? Então, também está lá na folhinha destacada. Então, vamos chutar aqui 1.836. Aí, imposto de renda retido na fonte. Legal, ele teve R$300 retido na fonte. Teve 13º salário? Teve, 1.200 de 13º. Pronto. O que aconteceu? Exatamente, pessoal. Quando eu já preencho o rendimento aqui da pessoa tributada, de quanto eu recebi de alguém da minha empresa, ou se eu tiver mais de uma empresa eu tenho que informar, ele já traz aqui para mim, ele já mostra na aba à esquerda qual que é o valor aqui de dedução legal. Aqui, ó, eu já estou mostrando que é a dedução legal, que eu falo que seria o imposto de renda completo, tá, pessoal? Se eu tenho ele simplificado, eu faço o desconto de 20%, ele também traz aqui. Nesse caso, coincidentemente, os valores bateram. Então, eu vou restituir tanto fazendo pela completa ou fazendo pela simplificada o mesmo valor. Tá, pessoal? Isso é uma das checagens. Bom, pessoal, então, entendemos. Temos 2 valores que foram iguais aqui. Então, vamos mexer aqui no valor só para a gente ter fazer uma experiência diferente, tá, pessoal? Então, se eu fizer aqui, colocar esse valor aqui do imposto retido aqui de R$600, aqui um 13º, vou colocar um valor maior aqui, 35 mil. Opa, aí legal, é isso que eu queria, esse ponto que é bacana. Então, se eu tenho um rendimento de R$35 mil e eu tenho um imposto retido aqui de R$600, olha como ele já muda aqui. Então, ele vai mostrar aqui, quando eu falei de alíquota efetiva, ele está mostrando exatamente aqui. Eu teria um imposto a pagar se eu fizer pelas deduções legais de R$3.008, a pagar, tá, gente? E se eu fizer pelo desconto simplificado, que a gente fala que seria a simplificada, eu tenho R$213 assim de cara, já que vai me voltar esse imposto. Mas eu sou uma pessoa que tenho aí, eu paguei convênio médico, eu tenho dependentes, então se eu informo os dependentes a esse valor, com certeza a pagar ele já reverte para restituir. Então,
você tem que ponderar, tá, pessoal? É exatamente isso. A minha dica que eu dou é exatamente isso. Se você vai colocar a sua esposa como seu fazer juntas, tá? A declaração, então você faz essa simulação, coloque ela e aí você vê qual que é o valor a restituir. Se compensa você deixar ela na sua declaração ou ela fazer a parte dela e você fazer o seu. E também para exatamente isso, se você for colocar seu filho e aí você colocar o informe dele também você faz essa simulação para ver qual que compensa, se o seu valor a restituir vai compensar. Então, beleza, falamos isso. Agora nós vamos ver aqui o seguinte. Pessoal, eu olhei uma folha lá do rendimento. Olha, eu tenho a PLR na minha empresa. Ele destacou, eu sou um funcionário de uma empresa que distribuiu aqui a participação de lucros e resultados. Então, eu venho aqui na parte de isentos e não tributados, eu falo aqui novo, que é a parte de PLR lá. Aqui ele fala aqui ganhos, aqui lucros, dividendos recebidos, tá? Aqui ó, pensão, tal. Então, eu vejo aonde ele se encaixa, tá? Então eu falo aqui lucros e dividendos recebidos. Ou eu não tenho lucros e dividendos, eu sou assalariado. Então eu tenho aqui ó, todas as informações. Eu tenho valores recebidos de outras empresas. Eu tenho ganhos de capital. Muito importante eu falar ganhos de capital, é que no caso, pessoal, quem está sujeito a fazer declaração é quem oferiu, né, no ano de 2017 a quantia de R$28 mil, 559,70 no ano de 2017, tá? Ou se você também teve aí ganhos de capital, se você teve algum imóvel que aí teve o ano passado acima de 300 mil, você está sujeito a fazer declaração, tá? Então, ou se você veio de outro país e você passou a ser residente no Brasil, você está sujeito à declaração. Então, pessoal, essa é uma das partes que tem que ser preenchidas. A outra parte aqui que eu vou falar para vocês exatamente é o seguinte: participação de lucros e resultados, tá? Total de os rendimentos, participação de lucros e resultados. Vamos aqui verificar onde a gente pega. Então, nós vamos, não está aqui na parte de isentos, tá, pessoal? Isso aqui é a parte de isentos. Quando você informar aqui o valor que... Quando você fizer o preenchimento aqui, pessoal, rendimento, ele vai trazer... Eu coloquei aqui que tem 13º. Então, na hora que eu clicar aqui, pessoal, ele já vai trazer aqui, ó, totais. Não tem nenhuma informação aqui desse grupo. Então, eu tenho que falar aqui, rendimento sujeito exclusivamente no caso das empresas. Então, eu clico, eu abro aqui. Aqui está o lucro, participação de lucros e resultados. Aqui é minha PLR, tá, pessoal? Então, se eu, no meu informe de rendimento, tem lá PLR, eu tenho que informar em rendimento sujeito à tributação exclusiva definitiva. Então, se eu coloco nessa parte, então ele não vai somar valor de imposto nem nada, porque já foi sujeito na exclusiva para quem foi a minha fonte pagadora, tá? Ela já pagou o imposto de renda lá. Então, pessoal, chegamos aqui. Eu tenho agora uma outra dica importante aqui. Vamos aqui à parte de pagamentos. Conforme eu falei, eu pago dentista, eu pago o médico. Então, eu sou obrigado a declarar aqui o CPF, tá? Ou o CNPJ do médico ou do hospital. Então, eu venho aqui, eu faço aqui, eu entro e eu tenho quais são os códigos aqui. Eu teve uma pergunta, eu pago a escola para o meu filho está nos Estados Unidos. Legal, então você tem que falar aqui, instrução no exterior. Então, se meu filho está estudando no exterior, eu vou informar aqui, instrução no exterior. Aí ele vai perguntar aqui, pelo dependente, você clicando no dependente, como nesse caso você não tem CNPJ, você tem que
ter o nome da instituição, com os valores certinho aqui em reais, para você deixar guardado, tá, pessoal? E no aquele caso de alimentado, vocês também têm aqui a parte do alimentado. Não está confuso não, né, pessoal? Porque se você vem preenchendo aqui, conforme todos os campos aqui, pagamentos, legal. Então eu tenho que clicar na parte de pagamentos e verificar quais são os casos. Eu tenho pagamento de médico. Opa, então eu marco médico. É meu? É do titular? Ou é do dependente? Ou é do alimentado? Então eu tenho que dizer para casos a casos aqui. Ah, eu faço doações. Tá, pessoal, quais são as doações? Eu tenho que saber com a minha instituição que eu faço doação, se ela está inserida lá no município como uma instituição que eu posso fazer a dedução. Se ela disser que sim, então eu tenho aí até 6% do valor aí do meu imposto devido. Aí eu consigo fazer. Bom, uma mudança agora aqui, pessoal. Vamos agora falar o seguinte: eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Então eu tenho que preencher aqui. Eu tenho, vamos aqui fazer um novo aqui, código. Primeiro ele vai perguntar o que eu tenho. Olha, eu tenho uma casa. Gente, vocês viram, eu coloquei casa. Se eu coloco casa, eu sou obrigado a preencher agora a inscrição no IPTU, a data que eu fiz a aquisição. Eu vou descrever todas as informações da casa, o endereço onde está a casa. E outro detalhe, pessoal, bem chatinho aqui, que é o seguinte: a área do imóvel, aqui se está registrado no cartório, se você clicar aqui que está registrado em cartório, você automaticamente tem que colocar a matrícula e o nome do cartório. E qual é a situação dele em 2016 e 2017? Vamos pensar, pessoal, essa casa custava, uma casa de 200 mil reais, eu adquiri ela em 200 mil reais, então eu tenho que colocar 200 mil reais. Qual a situação dia 31/12? 200 mil reais, eu não tenho ganho de capital para fazer essa alteração, tá, pessoal? A minha casa, eu estou morando e a minha casa abriram uma coisa bem legal, um parque em frente, ela super valorizou, mas eu paguei 200 mil reais e ela continua valendo 200 mil reais. Eu fiz uma reforma nessa casa, eu gastei 100 mil reais de reforma, então eu tenho que falar, situação em 31/12, 200 mil reais, situação dia 31/12, 2017, 300 mil reais, porque eu tenho o comprovante de toda aí o benefício que eu fiz melhorias na casa, então eu posso adicionar o valor, eu só não posso adicionar, porque agora a minha casa está valendo 600 mil reais, mas eu paguei 200, eu não posso falar que ela subiu de valor assim. Então eu tenho que tratar ela com a construção. Construção, eu vou lá, eu fiz benfeitorias, então eu adicionei valor. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Outra coisa, carro, tá, pessoal? Então vamos lá, agora vamos mudar. Bom, pessoal, então a gente tem na sequência, a gente vai falar sobre os carros. Então eu entro aqui na identificação de bens e direitos, eu vou aqui, é o código 21, veículos, então eu tenho o carro. Então agora ele está me pedindo que eu informe o Renavan. Pessoal, carro, eu tenho um carro ou uma moto, que seja, eu tenho que relatar o código de Renavan. O valor do meu carro custa 30 mil reais dia 31/12/2006, meu carro continua valendo 31 mil no dia 31/12/2017. Perfeito, essa parte entendidos. Pessoal, a parte de espólio é quando houve uma morte, né, que você tem aí um inventário que foi feito, que a pessoa que foi que deixou algum patrimônio tem que ser inventariado. Bom, feito isso, pessoal, a gente entra aqui na parte de resumos, né, que eu quero mostrar aqui a parte de resumos da declaração, onde vocês têm aqui a parte de cálculo do imposto, onde ele mostra os devidos valores e mostram aqui se você, nesse caso eu fiz uma simulação para que ele pague o imposto. Então eu estou vendo aqui a parte de deduções legais, então eu teria que pagar um imposto aqui no meu ajuste agora, eu teria que pagar mais R$ 107, porque o meu imposto eu já paguei durante o ano,
Então aqui ele me pergunta em quantas parcelas eu quero fazer, ou se é em débito e conta, ele informa aqui. E eu então, pessoal, eu posso vir aqui e faço uma opção de pagar, fazer o imposto simplificado. Então eu tenho o imposto a restituir aqui de R$ 117,00, aonde aqui na mesma aba eu verifico que ele está me pedindo qual é o banco, tá? É o código do banco, a agência sem o dígito e a conta com dígito. Então eu preencho essas informações. Uma outra dica, pessoal, se você que está mais antenado, quer fazer aí por aplicativos, né, que você tem aí para o seu iPhone ou qualquer o Android, então esse ano a Receita fez o bacana, que é o seguinte: se você precisar retificar, você pode usar o seu próprio aplicativo, né, que você enviou, e você vai lá e faz ali a retificadora. Então, pessoal, essas são as dicas que eu tenho que passar para vocês. Caso vocês tenham aí, se você tem que fazer a declaração e você não teve rendimento, você tem que fazer aí durante o ano aí o seu carnê-leão, informar aí a parte de rendimento de pessoas aí que são quem é autônomo, né? Tem que fazer essa parte. Então, os cuidados são sempre esses: manter os recibos guardados. Os lotes da Receita, ela todo ano ela libera sempre no dia 15 de junho. Então ela tem esse período até o término do envio da declaração, que é ao final de março. Então a gente vai pegar março não, nós vamos até abril. O início vai ser no dia 1º de março dos envios. Aí no final de abril ele encerra o período. Então ele passa a maio, e no dia 15 de junho ele faz a primeira liberação dos lotes. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Qualquer pergunta ou informação que vocês quer me enviar, por favor, escreva aí no canal, que eu vou estar respondendo, vou estar ajudando. As pessoas que têm aí a primeira vez que está fazendo a declaração, se seguir aí realmente passo a passo aqui, informar aqui todos os dados, e aí você vir aqui fazer aqui o chequinho, esse aqui a gente chama de cheque, né? E você vê todos os campos que estão faltantes. Então ele vai mostrar todos os campos que faltam. Em vermelho que são os campos realmente que são impeditivos, e em amarelo não é o campo, não é um campo que impeça você de enviar a declaração. Pessoal, uma dica importante que eu não falei no início do vídeo é que o número do recibo do ano passado não é obrigatório. Então se você esqueceu, não sabe, se for mandar agora preenchendo, você não precisa colocar os dados dele, somente será necessário se você for fazer retificadora. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, e deixa seus comentários, e aí somente fazer isso: enviar, entrega da declaração. Ele vai abrir, você seleciona, ele mostra aqui que foi simplificado, e aí você dá o OK e ele vai fazer a transmissão. Pessoal, obrigado a todos e sucesso, hein?